Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje a gente vai fazer mais um especial do mês. Um dos temas mais esperados aqui no canal e um dos que mais deram trabalho. Vamos falar sobre a viagem no tempo. Esse especial eu vou tentar trazer aqui para vocês o máximo de tema, o máximo de informação que eu pesquisei e espero esclarecer muitas dúvidas com relação a este assunto, beleza? Roda a vinheta. Bom gente, mais um especial do mês aí, e esse é um dos mais esperados, tanto que eu demorei tanto para colocar aqui no canal, justamente por causa da forma com que eu quero colocar ele aqui, porque ele dá muito mais trabalho de pesquisa. Eu vou ter que procurar, eu tive que procurar muito material audiovisual para que vocês vejam, e infelizmente muito do conteúdo que eu coloco aqui, ele é bloqueado por causa de direitos autorais, e com certeza vocês não querem ver a minha cara toda hora nos vídeos, né? Então eu sempre tento trazer aqui um vídeo mais dinâmico, com informações muito mais claras, bem explicativo, para que vocês entendam um pouco mais sobre o assunto. Só que às vezes o YouTube acaba nos sacaneando, né? Então todo esse trabalho que eu faço assim de uma semana completa de material, de pesquisa, de vídeos que eu coloco aqui no canal, às vezes o YouTube acaba sacaneando e dá um bloco aí de direitos autorais. Mesmo você citando a fonte, diminuindo o tamanho do vídeo, diminuindo o áudio, fazendo algumas alterações de edição, e infelizmente isso acaba acontecendo. E neste tema específico, um dos que eu sou mais fascinado, né, que seria a viagem no tempo, eu vou trazer aqui o máximo de informações para que vocês entendam se isto é realmente possível ou não. Então vamos começar do início. Bom, para quem não sabe, o conceito de viagem no tempo, ele se refere basicamente ao seguinte: você ter a capacidade de se mover durante o tempo para trás ou para frente. Então você tem a capacidade de visitar o passado e também para o futuro, justamente utilizando alguns pontos de referência do presente, né? Quem viu aí o filme De Volta para o Futuro, que é um grande clássico do cinema, né? Vocês podem verificar que muitas coisas que ele fez, que ele voltou no passado, ele acabou alterando o presente e também o futuro. Então isso é teoricamente impossível de acontecer, né? Pois a gente sempre está evoluindo para o futuro. Então é muito complicado você dizer que você está voltando para uma coisa que você já fez, né? Isso teoricamente é impossível. Apesar de que algumas interpretações sobre viagem no tempo, ela já foi objeto de estudos de inúmeros cientistas, até mesmo de Albert Einstein. Tanto que houve inúmeros estudos, né, da transformação durante o transporte de realidades paralelas. Seriam basicamente como você viajar para um futuro paralelo, onde você ainda está neste presente. E se a gente for analisar de acordo com os estudos realizados até hoje, a viagem no tempo é praticamente nula. Sabem por quê? Porque existe uma grande necessidade de energia para fazer esse tipo de feito, né? Você teoricamente teria que ter uma força superior de velocidade à da luz, justamente pelo fato que nós ainda não temos a capacidade tecnológica necessária para fazer transportar um objeto biológico durante o tempo. E se a gente for analisar, a viagem no tempo ela é teoricamente possível, justamente pelo fato que é o seguinte: a gente sempre está evoluindo no tempo, né? Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para que vocês vejam como que é viajar no tempo, beleza? Então eu vou viajar para o futuro agora. Nossa, voltei. Isso é algo incrível. Eu consegui viajar no tempo, né? Agora, tirando a brincadeira, eu só fiz algum truque aí de edição para que vocês vejam como é possível a gente viajar um pouquinho no tempo, né? Mas isso é apenas uma montagem para divertir um pouquinho mais no vídeo, beleza? Bom, se a gente for analisar no meio científico, né, muitos que fazem esse tipo de pesquisa, eles evitam o máximo de se expor. Justamente porque você precisa de um meio científico capacitado para fazer esse tipo de estudo, um financiamento também bem promissor, né, para ver se você tem a capacidade de fazer alguns tipos de investimento relacionado a isso. E muitos cientistas têm vergonha de expor esses estudos porque eles são ridicularizados por outros cientistas.
Apesar que muitos deles são tão secretos que eles nunca são publicados. Simplesmente quando existe um sucesso, né, do estudo, eles simplesmente publicam em revistas científicas e apresentam para a comunidade. Apesar de que o estudo das viagens no tempo, ela pode ter um aspecto científico bem interessante, pois elas confrontam diretamente algumas teorias da física e que pode mudar toda a nossa perspectiva do universo, né? Tanto que existem inúmeros estudos referentes a buracos negros, justamente porque ele tem um caráter totalmente diferente das teorias da física convencionais. Porque a luz, ela simplesmente é recolhida, a gravidade é algo incrível também, então é objeto de estudo de inúmeros cientistas, os buracos negros. E foi um tema bem interessante, citado por Stephen Hawking. Para uma melhor compreensão, é preciso entender parcialmente a teoria da relatividade de Albert Einstein. Esse grande físico teorizou e relativizou o tempo no ano de 1905, aos 50 anos de idade. A teoria tem dois postulados, sendo o primeiro que diz simplesmente que as leis da física são literalmente as mesmas em qualquer referencial inercial. Referencial inercial é apenas aquilo que está sendo considerado em repouso. Disse considerado porque também é possível levar em conta o movimento relativo a qualquer outra coisa no universo, como a Terra que orbita sem cessar o nosso Sol, ou do próprio Sol girando em torno de si mesmo por 25 dias antes de completar uma volta inteira em torno de seu eixo. Pense um segundo em seu próprio corpo em estado de repouso. A Terra está girando a uma velocidade constante de 1.700 km por hora, porém, não se percebe. Se você estivesse em um carro que segue em linha reta sem alteração em sua velocidade, você ainda continuaria parado, mesmo se deslocando do ponto A ao ponto B. Sendo assim, essa lei se aplica a qualquer outro lugar do universo, seja aqui ou até mesmo na Lua. Bom, para muitos físicos, essas teorias que existem são totalmente improváveis, pois qualquer tipo de viagem no tempo teria que ter uma explicação convencional referentes às causalidades, né? Então, se você tem a capacidade de mudar o tempo, no caso você ir para o futuro ou ir para o passado, será que tem mesmo a habilidade de mudar a realidade em que você está? Porque teoricamente você está passando por algo que já aconteceu. Então, se você for para o passado e alterar alguma coisa, será mesmo que ele tem a capacidade de mudar o que está agora? Existem algumas teorias de Stephen Hawking dizendo que a viagem no tempo é totalmente improvável, justamente porque nós nunca fomos visitados por viajantes do tempo. Então isso teoricamente seria algo totalmente improvável. Justamente pelo fato que nós fazemos parte de uma realidade que jamais pode se convergir com o futuro, pois não tem como você ir diretamente para um lugar que ainda não foi constituído. Justamente por causa disso não aparecem esses turistas do futuro, né? E justamente que ele acredita que não existem realidades paralelas à nossa. Pois se isso realmente existisse, a nossa realidade seria totalmente diferente e poderia afetar inúmeros contextos da nossa sociedade. Pois imagine você ter um conhecimento adequado agora, nesta época, e voltasse para o passado e apresentasse uma determinada tecnologia. Isso não seria uma revolução para a época, né? Então existem também muitas teorias assim, que são difíceis de se explicar. E o que mais você vai ver por aí é realmente as teorias da conspiração. Eu vou colocar um pequeno vídeo aí falando um pouquinho mais da viagem do tempo para que vocês vejam, beleza? Agora imagine que alguém simplesmente deixe o sistema de referência da Terra e entre em outro sistema que se move incomparavelmente mais rápido que o nosso. Se ela voltasse cerca de 1 ano, perceberia que se passaram mais de 30 anos na Terra e estaria apenas 1 ano mais velha fisicamente. Tudo porque o tempo é relativo e passa mais devagar para quem está a uma velocidade superior à outra. Como ir a bordo de um automóvel do ponto A ao ponto B é mais rápido que percorrer a mesma distância a pé. Mas por que exatamente as pessoas são capazes de experimentar o tempo de uma forma diferente? Tudo pode ser explicado através da equação de velocidade igual a distância dividida pelo tempo em questão. Tirando uma rápida e eficiente conclusão, a teoria da relatividade foi capaz de provar que o tempo e o espaço não são distintos, ou seja, um está diretamente relacionado ao outro, tendo a luz um papel fundamental para provar que o tempo não é eternamente estático. Para entender como o tempo realmente funciona no espaço, é preciso entender verdadeiramente como ele funciona no nosso próprio planeta, a Terra. Atualmente, os cientistas deixam claro que isso é teoricamente impossível, justamente por causa da grande quantidade de energia necessária para você poder gerar esse tipo de situação, né? Quando a gente vê o filme De Volta para o Futuro, a gente deixa bem claro que tem um capacitor de fluxo, né? Então eles deixaram bem claro que existe uma quantidade enorme de energia para fazer a viagem no tempo. E a realidade não é um tanto quanto diferente, né? Eu não saquei o que aconteceu. Foi o dia em que inventei a viagem no tempo.
Me lembra como se fosse hoje. Eu estava pendurando o relógio no banheiro, o piso estava molhado, eu escorreguei, bati a cabeça na quina da pia e quando eu voltei a mim tive uma revelação. Uma visão, uma imagem na cabeça, um retrato disso. É isso que faz a viagem no tempo possível. O capacitor de fluxo. Capacitor de fluxo? Eu levei quase 30 anos e toda a fortuna da minha família para realizar a visão daquele dia. Isso é chocante, é fantástico. Me diz aí, ele anda com gasolina comum? Infelizmente não, requer algo um pouco mais forte. Plutônio! Plutônio, espera aí. Ei, você tá me dizendo que essa coisa é nuclear? Ei, continue filmando, continue. Não, essa coisa é elétrica. Mas é preciso um reator nuclear para gerar 1,21 gigawatts de energia. Ei, Dr. Brown, não se encontra plutônio, assim não nossa decisão. Pois, teoricamente, teria que ser necessário o deslocamento acima da velocidade da luz e a força teria que ter a concentração de mais de uma estrela do tamanho de uma pepita de ouro. Então, como você vai compactar a energia de alguma estrela em um objeto tão pequeno? Para vocês verem o tamanho da força necessária para realizar esse tipo de coisa. Então, para você ter mais ou menos o espaço temporal de cerca de 1 metro, você teria que ter a força de 10 bilhões de estrelas em um único ponto. Então, a gente, né, não tem uma capacidade tão grande assim de gerar uma energia assim incomensurável, né? Existe um outro estudo aí realizado temporalmente que seria a transferência da nossa mente para o tempo, né, para o futuro, porque não teria necessidade de transferir nada biologicamente. Mas como você vai saber, né, se você está numa realidade ou num futuro alternativo, sendo que é a sua mente que está sendo transportada? Então, isso teria que ser mais considerado como uma obra de ficção também. Aí que surge a teoria do multiverso, né, onde inúmeros universos fazem parte de todo o contexto da nossa realidade. Mas para que isso exista, teoricamente você teria a capacidade de voltar no passado, pois alteraria totalmente o presente e o futuro. E uma das leis mais consideradas atualmente é justamente a teoria da relatividade de Albert Einstein. Justamente pelo fato que quando a velocidade aumenta, a dilatação temporal também aumenta. Mas você pode ter uma noção que o viajante não foi para o futuro, ele simplesmente está em um lapso temporal. Uma percepção bem simples é o seguinte: quando você está andando de ônibus, digamos, algum veículo em movimento, você está parado e vendo todos os objetos andar, mas é você que está em movimento. Então, teoricamente, a viagem no tempo seria você andar sem ter a percepção que você está mudando de lugar, você só está vendo a sua realidade se movimentar. É mais ou menos esse o cálculo que alguns cientistas acreditam como seria a viagem no tempo. Sem falar que você não percebe o tempo andar, você só percebe a sua volta se mover e você continua parado. Bom, com a evolução atualmente da física teórica, da estatística, da computação, da matemática aplicada, da neurociência, né? Muitas tecnologias estão desenvolvidas justamente para criar alguns robôs autônomos que façam a capacidade, né, gerem a capacidade de você transportar entrelaçamentos de fótons. Bom, segundo algumas instituições científicas, tudo é relacionado ao tempo, né? Então, como a gente passou por uma constante evolução aí do século XX para o XXI, né, muitos acreditam aí que até o próximo século a gente tem uma capacidade de geração de energia muito maior, a gente tem tecnologias cada vez mais inovadoras, né, e esses estudos possam chegar no patamar jamais visto. Justamente porque algumas teorias de cientistas famosos, elas são utilizadas até hoje, principalmente a dos estudos de Stephen Hawking com relação à teoria das cordas e dos buracos negros, né, mesmo usando formas diferentes de abordagem nesse contexto, né? Porque muitos cientistas eles têm visões totalmente diferentes e distintas referente a esses estudos de viagem no tempo, mas todos eles têm um objetivo em comum, né? Que seria a capacidade de energia cada vez maior para fazer este tipo de procedimento. O segundo postulado afirma que a luz viaja a uma velocidade constante no vácuo, independente da velocidade de sua fonte de luz. No século XIX, percebeu-se que a luz viaja em forma de onda, assim como o som, porém viaja por meio de algum tipo de matéria. Então as pessoas da época começaram a pensar que a luz se comportava da mesma forma, e chamaram seu meio de transporte de éter. Mas isso não passa de um meio hipotético. E como provar isso? Isso foi possível depois da invenção do interferômetro. Esse dispositivo mede as possíveis diferenças na velocidade da luz, que ocorreria caso realmente existisse algo com o éter. Porém, tudo que este aparato provou é que realmente a luz age como uma onda, porém sem a necessidade de um meio necessário de transporte. Sendo assim, algo inteiramente livre em suas direções, sendo algo que viaja através de qualquer espaço vazio. E dessa forma se comportam as ondas eletromagnéticas. Parece simples, não?
Bom, uma das teorias propostas mais aplicadas seria um buraco de minhoca, né? Quem viu aí realmente o Planeta dos Macacos, onde tinha um homem lá andando no universo e de repente ele estava em sua nave e entrou em um buraco de minhoca e acabou caindo na Terra em um futuro tão distante que nós voltamos novamente aos macacos. Então não existe qualquer tipo de explicação teórica ou científica que como o tempo passa dentro de um buraco de minhoca. Então você pode acabar entrando, se você conseguir ter a capacidade de entrar, né? Porque nem a luz entra lá dentro, ela se perde lá dentro e não volta mais. Conseguindo cair dentro de um buraco negro, se o tempo passa mais rápido lá ou não. E se a pessoa voltando, se ela conseguir ter a capacidade de voltar, quanto tempo que mudou estando lá dentro? Digamos que você entre 1 segundo lá dentro de um buraco negro, né? E passe anos aqui fora. Então seria um estudo completamente diferente de toda a realidade que a gente já passou. Então muitos cientistas já tentaram criar um pequeno buraco negro justamente para fazer alguns estudos, né? Tanto que tem o acelerador de partículas, onde eles tentam fazer alguns estudos com a propagação do átomo e a divisão de algumas matérias químicas. Então, para vocês terem uma ideia, para você conseguir gerar um pequeno buraco negro, o mínimo possível, você teria que ter uma energia superior à do Sol e toda a capacidade que ele propagou até os dias de hoje. Então é uma capacidade de energia imensa, assim, que poderia justamente consumir até mesmo a Terra. Tanto que a comunidade científica ela tem muito medo com relação a alguns estudos referentes a isso, né? Pois às vezes pode acontecer que nós acabamos com o nosso próprio planeta justamente tentando criar um buraco negro dentro do nosso planeta. Imagine a catástrofe que isso poderia acontecer. Então muitos cientistas já reconhecem que a construção de um buraco de minhoca seria totalmente improvável, né? Pois a gente não tem a energia necessária, a gente nem tem todo o conhecimento necessário para você fazer esse tipo de coisa sair do papel. Isso teoricamente teria que ser de uma civilização muito mais avançada que a nossa, né? E muitas teorias da conspiração acreditam que isso pode ter sido criado até mesmo por extraterrestres ou nós mesmo vindos do futuro para esta realidade. Outra possibilidade interessante que seria a realização da viagem no tempo seria a rotação de um cilindro, né, com uma velocidade muito superior ou equivalente à da luz, né? Isso faria com que criasse um campo eletromagnético superior que teria a capacidade de abrir uma espécie de um portal no tempo. E a teoria especial de relatividade do Albert Einstein, ela permite as viagens do tempo somente para o futuro, justamente por causa da dilatação do tempo. Para isso, basta o viajante do tempo acelerar gradativamente com uma velocidade equivalente à da luz, né? Isso permite com que você acelere cada vez mais rápido no tempo, né? Apesar que seria uma quantidade mínima assim para você entrar no futuro. E isso teoricamente seria quase que impossível você saber da onde o ponto que você partiu, né? A sua realidade presente. Então com certeza você vai ver inúmeros documentários, alguns cientistas que defendem esse tipo de viagem, né? Mas se a gente for analisar todo um contexto, é totalmente impossível atualmente, porque existe a capacidade, existe a probabilidade de fazer isso, mas nós não temos a tecnologia necessária e a energia para fazer esse tipo de coisa acontecer. A terceira e a última possibilidade de viagem no tempo é uma que é objeto de estudo até hoje, onde ela propõe que existem algumas pequenas partículas que têm a capacidade de viajar no tempo, e elas conseguem viajar até mesmo mais rápidas que a própria luz. Essas partículas elas foram batizadas de táquions. Isso tudo começou quando eles começaram a fazer alguns estudos com neutrinos, onde eles perceberam que essas partículas poderiam viajar na luz, e batizaram o nome como táquions. Apesar de que depois de eles fazerem inúmeros estudos, eles perceberam que um pequeno cabo do equipamento de medição estava totalmente arrebentado. E isso fez com que eles fizessem esta publicação achando que eles tinham a capacidade justamente de viajar no tempo. Só que eles estavam equivocados. Só que mesmo assim foi um objeto de estudo, né? Então muitos cientistas ainda realizam esses estudos com neutrinos para ver se eles têm mesmo a capacidade de viajar no tempo com a velocidade da luz. E muitos cientistas até mesmo reconhecem que os táquions e os neutrinos são a mesma coisa. E eles provam isso justamente não medindo a velocidade deles, mas medindo a sua massa. Então se eles têm a mesma massa, né, eles são teoricamente a mesma coisa. Só que alguns objetos de estudos que foram realizados, elas acabam justamente se confrontando com a teoria da relatividade especial de Albert Einstein.
já que um corpo ela jamais teria a capacidade de atravessar a velocidade da luz, justamente por causa da sua massa, que ela seria infinita. Sabe por quê? A velocidade da luz ela é tão rápida que ela passa um ponto ou outro assim com uma velocidade incrível. Agora você já imaginou você transportar uma massa, né, na velocidade da luz? E seria tão rápido que essa massa iria aumentar o tamanho dela. Então isso teoricamente seria impossível, né? Teria que haver uma espécie de algum tipo de teletransporte, não uma velocidade tão simples assim. Bom, gente, como este assunto ele foi abordado de inúmeros cientistas, existem alguns cálculos aí sim que são totalmente diferentes e muito difíceis da gente entender. Eu justamente entrei ali em algumas teorias de alguns cientistas conhecidos e não entendi bolhufas do que eles apresentaram. Normalmente um cientista de física, algum matemático, teoricamente vai conseguir entender esses cálculos que eles realizaram, né? E a partir disso, a ficção científica acabou entrando em peso, né, na criação de inúmeros filmes. Dentre eles está justamente, né, o filme De Volta para o Futuro, onde existe totalmente a capacidade científica, onde eles apresentam um veículo, né, que anda a mais de 60 km por hora, e tem o capacitor de fluxo, onde eles utilizam, né, plutônio, que tem a capacidade de gerar uma grande energia equivalente, né, teoricamente com a do Sol. Então isso seria basicamente como que eles realizariam a viagem no tempo, né? Tem o lóbulo temporal, que é onde você está, aonde você esteve e para onde você vai. Então são 3 tempos distintos, né? E cada viagem que você for realizar, você vai ter que ter uma energia equivalente, né, à do Sol. Esse contexto, se a gente for analisar nos filmes, é basicamente plausível, né? Só que é totalmente difícil e impossível de você criar uma energia tamanha para fazer esse tipo de viagem. Agora imagine você viajando no passado, lá digamos na era dos dinossauros, aonde que você vai achar energia necessária para você viajar de volta, né? Então, mesmo você tendo lá plutônio ou qualquer tipo de outro tipo de energia para você transportar até aqui, você teria que ter uma capacidade enorme para poder conservar este tipo de objeto para você poder voltar para cá. Então, existem muitos estudos aí que são totalmente diferentes, difíceis de você se acreditar, né? E os cinemas se aproveitam disso justamente para fazer, né, com que as pessoas viajem um pouco no contexto cinematográfico, né? E eu aconselho a todos ver esse filme aí, De Volta para o Futuro, que ele é muito interessante. Ele deixa a gente totalmente fascinado com relação a isso, né? Já imaginou você conseguir voltar no tempo e conhecer os seus pais jovens, né? Até mesmo ainda interferir no teu nascimento, né? Imagine como ficaria essa realidade, né? Ou existem algumas explicações meio de se você mata algum parente teu, um avô no passado, como que você vai nascer, né? Existem muitas controvérsias com relação a isso. Bom, eu vou colocar mais um vídeo aí para que vocês vejam algumas explicações aí sobre a viagem no tempo, para que vocês vejam um pouquinho mais, beleza? A maneira mais fácil de viajar é ir pro futuro. É só gastar energia, muita energia e acelerar. Segundo a teoria da relatividade especial, quanto mais rápido estamos, mais devagar o tempo passa. Como argumento de que a viagem pro passado, ou pelo menos o passado em que estamos, não seria possível, Stephen Hawking já perguntou, se a viagem no tempo for possível, onde estão os turistas do futuro? O Carl Sagan já chegou a propor que viajantes do tempo, se existirem, estariam disfarçados por aqui para não alterar o passado. Como a foto do hipster de 1940, que embora assuste, não é um viajante no tempo, aquela roupa e óculos já eram comuns na época. Quanto a viajantes no tempo na internet, John Titor só é a última encarnação de um tipo de spam compartilhado desde 2001. Os pesquisadores Teresa Wilson e Robert Nemiroff procuraram evidências de viajantes na internet e não acharam postagens, e-mails ou tweets com informação que realmente previsse eventos futuros. O maior problema da viagem para o passado é a alteração do tempo que se cria, algo explicado no paradoxo do avô. O que acontece com o viajante no tempo que volte para o passado e mate o próprio avô antes do seu pai nascer? Como o viajante poderia ter nascido e vivido até entrar na máquina do tempo? Agora, se você acha que a ficção é complicada, é porque não conhece a realidade. As leis da física atuais permitem viagens no tempo, no sentido de que isso não viola os princípios conhecidos. Mas ao invés de uma máquina do tempo, teríamos que criar um buraco de minhoca. Como a deformação do espaço também deforma o tempo, seria possível criar uma dobra no espaço e no tempo que ligasse 2 pontos diferentes do universo, distantes não só no espaço, como no tempo. Ao cruzar o buraco de minhoca de Interestelar, por exemplo, o sistema do Garganta também poderia estar em outro período. E passando de um lado para o outro, poderíamos ir para o futuro ou para o passado. O problema é que só é possível voltar para o tempo onde a primeira saída do buraco de minhoca foi criada. Por isso não veríamos os turistas espaciais. Eles estão voltando, mas só para o futuro onde o buraco de minhoca já foi criado. Então tudo que você viu aí nos filmes, teoricamente não seria a viagem no tempo. Seria basicamente um teletransporte da época atual para uma outra época.
Porque quando você anda em uma determinada velocidade pelo tempo, a sua massa, teoricamente, teria que ficar, né? Ou ela simplesmente aumentaria. Então, utilizando algumas teorias da conspiração aí, existem muitas explicações bem distintas referentes a isso, né? Muitas delas referem-se a viajantes do tempo com capacidade e tecnologia que a gente jamais imaginou. Existe uma explicação específica referente aos OVNIs, que muitos OVNIs que nos visitam, como eles são humanoides, muitos acreditam que são nós mesmos vindos do futuro para buscar algum objeto, alguma tecnologia, né? Alguma coisa que não tem lá no futuro que estão vindo aqui buscar, né? Tanto que existem inúmeros relatos espalhados pelo mundo inteiro, onde houve pessoas raptadas, pessoas que foram objetos de estudo de extraterrestres. Mas essa teoria é bem curiosa, porque já imaginou a gente num futuro totalmente diferente, às vezes a nossa fala, conforme a evolução nem exista mais, os extraterrestres acabam se comunicando justamente pelo pensamento, né? Isso é apenas uma hipótese aí que poderia acontecer no futuro bem distante, né? E a tecnologia ela só tende a evoluir. Nos próximos 100 anos, com certeza, tudo que a gente tem hoje vai acabar ficar obsoleto, né? Pois a raça humana ela tem uma capacidade incrível de gerar coisas novas. O conhecimento ele é cada vez mais propagado com a velocidade mais incrível possível, né? E as tecnologias sempre vêm substituindo a outras. Nós temos muitos equipamentos assim que são totalmente incríveis de serem criados com a capacidade tecnológica que nós temos, né? E o homem ele vem evoluindo gradativamente, tanto no conhecimento, no ramo científico, né? Então, essa teoria aí ela é bem plausível, onde já imaginou você pensar que no futuro a raça humana ela acabou evoluindo de uma certa forma, que acabou se transformando em extraterrestres, né? Pois existe uma teoria aí que se chama panspermia, que a vida ela foi propagada nos planetas, né? Onde caiu um meteoro no planeta e neste pequeno meteoro tinha algumas bactérias que se propagaram aqui na Terra e elas evoluíram até ser a nossa raça humana. Claro que vai ter o aspecto religioso de muitas pessoas que não vão acreditar nisso, né? Então são teorias que são difíceis de se explicar, né? Então é um contexto bem interessante para ser estudado aí, um objeto que eu acho muito legal para a gente conhecer. Claro que você vai encontrar tudo o que você já imagina, teoria da conspiração, estudos reais relacionados à física, à matemática, né? Mas uma coisa a gente pode ter certeza, em um futuro bem distante eu acho que a gente tem a capacidade sim de viajar no tempo, né? Pode ser que a gente acabe recebendo algumas visitas de nós mesmos já evoluídos, né? Mas isso é somente uma ideia, não é mesmo? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu tentei trazer aqui todas as informações que eu tive acesso para que vocês tirem as dúvidas referentes à viagem no tempo. Todas as informações que eu sempre pesquiso, eu sempre tento trazer aqui para explicar da melhor maneira possível para que vocês entendam todo o contexto que eu abordo aqui do tema, né? Essa viagem no tempo eu achei um pouco complexa, porque a maioria do material que eu encontrei, ela retém muitos cálculos, muitas coisas da física que nem eu mesmo entendo. Então eu tento trazer aqui o objeto mais prático possível, justamente para facilitar com que as pessoas, né, entendam um pouco mais referente a esses assuntos. Se você tem uma teoria diferente aí que acha que eu não apresentei aqui no vídeo, coloque aí nos comentários. Quem sabe eu não faça um complemento desse vídeo, né? Por ser um especial, ele tem mais tempo, ele tem um trabalho maior, eu faço um roteiro maior, trago informações mais detalhadas, trago alguns vídeos, e às vezes o YouTube acaba me sacaneando, né, por causa de direitos autorais, mas faz parte, né? Eu estando nesse canal aqui, infelizmente eu corro os riscos, né, de acabar tomando um bloco no YouTube, só porque eu quero trazer um conhecimento diversificado e as informações cada vez mais interessantes para que vocês gostem também, né? Eu tenho algumas reformulações que eu pretendo fazer no canal e no futuro, justamente para que o YouTube não faça isso comigo. Mas se você quer receber sempre as notificações, clique no sininho aí que você com certeza vai receber um e-mail sempre que eu postar aqui, beleza? Siga-me no Facebook, temos a página aí também, né? Eu sempre coloco alguns temas que eu vou postando durante a semana. Se você quiser falar comigo, você pode mandar um e-mail também. Canal mistérioscuriosos@outlook.com, beleza? Então obrigado, galera, até o próximo vídeo, valeu!